Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Você viu que bonitinho? Está escrito seu nome? Muito legal, Pablo. muito legal. Pablo, ele é muitas coisas. Eu vou deixar você se apresentar. Eu sou argentino. Você é argentino, não precisa mais nada, né? Não preciso. Fale mais, fale sobre a sua Ok. profissão. Eu fiz medicina na UAP, na Universidade Adventista del Plata, na Argentina. Não sou nascido na Argentina, obviamente. Lá conheci a minha esposa, brasileira, fiquei esperto. Aí fui para Buenos Aires, fiz psiquiatria em Buenos Aires. Aí depois, no ano 2014, vim para cá. Aqui fiz medicina de família e comunidade e fiz uma pós-graduação em psiquiatria. Eu gosto muito de música. Eu tô sabendo. Eu amo escrever música. Uhum. Tenho alguns parceiros na música bem legais, muito bons. Tem uma música linda sobre o Setembro Amarelo que você fez, não é? Isso, Qual é o título, Estou né? Aqui, Estou. chama aqui. Essa música é bem legal porque é para pessoas que estão realmente sofrendo com ideação suicida e tal. E essa sensação de Deus falar, calma, eu estou aqui, fica tranquilo que eu estou te acompanhando. E quem quiser ouvir pode acessar onde? Tem tudo, Spotify, Deezer, iTunes, tem Ótimo, então coloque lá. Estou aqui, Pablo Canales. isso mesmo. Vai aparecer a música, coisa mais linda. E tem em espanhol, em português. E esse ano 2025 a gente vai lançar duas músicas novas. Uma que é muito interessante, que é uma surpresa aí, que tem para os quarteteiros de plantão, é uma coisa fantástica. Legal. É. Legal. E outra música que eu fiz de bullying, as pessoas que sofrem bullying, que eu Interessante. fiz, vai ser bem legal também. Que legal essas composições de saúde mental, né? É isso mesmo. Interessante. Uhum. E também você toca, né? Eu toco um pouquinho o piano. Um pouquinho nada, eu sei que você toca assim. Toca assim, toca assim. Um pouquinho o piano, mas aí eu acho que são várias coisinhas. Estou escrevendo um pouquinho para algumas coisas. A gente vai desenvolvendo, aprendendo que Deus vai colocando diferentes coisas na frente da gente. A gente vai criando alternativas também. Toca um pouquinho, escreve um pouquinho, faz tudo aqui um pouquinho, Um aprende um pouquinho. Aprende. Gente, a verdade é que ele trabalha muito, é uma formiguinha, muito abençoado. E cuidou de mim por um tempo, não foi? É isso mesmo. Muito obrigada por ter cuidado de mim, foi muito importante ter É isso cuidado mesmo. comigo. Vamos falar hoje sobre muitas coisas, mas especialmente como que a gente faz para manter a nossa saúde mental nesse ano que está começando. Ok. Como que a gente faz para poder tomar atitudes que sejam mais assertivas em relação ao cuidado, porque a gente fica ansioso pelo ano que vai acontecer, né? O que vai se suceder, como é que eu vou traçar as minhas metas e por aí vai. Você quer começar falando algo de importante que você acha que é plausível sobre isso? De fato, você e eu estamos numa plataforma que trabalha exatamente nisso, em todas as esferas da vida, para poder fazer isso acontecer, que é a Guia Mind. Então, aí vocês fiquem espertos, busquem aí Guia Mind. Fica esperto. Como chama? O quê? Tem, o Instagram é Guia Mind, tem o underline BR, e aí vocês vão estar no Instagram, é muito legal. A doutora Viviane participa. Sim, estão lá nessa Muito bom. plataforma. Tá? E aí a gente também trabalha nisso. Mas o ponto fundamental é quanto que a gente se ilude com a fantasia de um ano melhor. E quanto que isso realmente acontece ou não acontece. Você acha que a gente fica muito iludido com essa... Então esse é um problema. Porque aí você fala assim, cara, não posso ser pessimista. Certo. Tá? Eu tenho que buscar ter alguma possibilidade com um horizonte legal na frente. Eu gosto de falar assim, se você aponta alto e você cai um pouquinho, você continua lá em cima. Se você é muito conservador e você aponta só um pouquinho aqui embaixo e você cai, você arrasta a cara contra o chão. Então eu gosto de apontar lá em cima. Isso é importante. Sim, sonhar alto, né? Sonhar alto, mas ao mesmo tempo sonhar alto com critério. Com o pé no chão, né? Isso. E aí a parte de ilusão está equilibrada com a razão. E a parte da razão está equilibrada com a nossa visão transcendental da vida também. Certo. Por quê? Eu posso me iludir que vai ser um ano incrível, que vai estar tudo bem, mas se eu não uso a razão para entender como eu vou chegar até lá, tá? Eu não vou conseguir. Por exemplo, os grandes empresários, eles
conquistam as coisas porque erraram muito e persistiram e se recuperaram e levantaram e continuaram e acertaram em algum momento. Perfeito. Eu estava escutando um podcast na vinda para cá. Olha, E aí uma mulher empresária super importante falava assim, eu quebrei, tive uma dívida enorme e eu tive que me reinventar para fazer acontecer. E aí ela fala, eu sou uma pessoa muito espiritual e isso fez muita importância no jeito que eu saí para frente. E aí entra a questão da transcendência. Se a gente entende que a gente tem que crescer sem transcendência, a gente trava. Por quê? Porque a transcendência tem a ver com a guia que Deus dá pra gente no momento em que a gente não sabe o que vai acontecer. A realidade é que a gente não sabe o que vai acontecer. O governo vai dar certo? Vão mudar os impostos? Vai ter outra guerra que destrua tudo? meu emprego vai ficar em risco? O emprego vai ficar bom? Eu vou conseguir crescer esse ano? Eu vou fazer quantos podcasts mais? Tá? Eu vou atender quantos pacientes mais? Será que eu vou poder aumentar meu ticket de consulta porque eu estou com uma agenda lotada? O que vai acontecer? A gente não sabe. Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou precisar de uma reserva para aguentar 2, 3 vezes porque fiquei doente? O que vai acontecer na minha vida? Não sei. Mas aí entra a parte racional e também a transcendental. A gente calcula um ano com a vontade que dê tudo certo. Trabalha para isso, aí vai o racional. E depende de Deus para isso, orientado, e a gente, quem é cristão faz isso, ou deveria ser no mínimo, orientado para que as coisas sejam direcionadas por Deus, guiadas por Deus. E aí, nesse ponto, você começa a trabalhar nas questões ruins do teu ano como possibilidade de crescimento. Esse é um ponto importantíssimo, porque a gente não olha o lado ruim como sendo o lado bom, né? É isso Tem mesmo. o lado bom e o lado ruim. É isso mesmo. Então, eu gosto de usar muito, de fato, falando disso, eu escrevi um artigo para janeiro da revista Adventista. Lá no finalzinho da revista tem uma parte que é para família, tá? Família e saúde mental. E aí eu escrevi exatamente sobre isso, tá? Tem 2 crianças que saem de férias com os pais e aí chegam super empolgados no hotel e dormem à noite, porque viajaram o dia todo. No outro dia levantam e um dos meninos abre a cortina e olha assim, tá nublado, vai chover. E aí se amargura, aí vem um irmão e abre e fala, acho que não. Olha, a mesma nuvem provocou 2 reações diferentes nas 2 crianças, tá? A gente olha para frente e a gente pode ver uma tormenta vindo. Ou pode falar, acho que as nuvens estão altas, vou aproveitar as minhas férias mesmo assim. Então tem aquele que se amargura com a chuva e tem aquele que sai e curte a chuva e deixa a chuva cair na cara e dança e corre e se diverte na chuva. O clima é o mesmo, né? Mas a forma de encarar é completamente diferente. Isso faz toda a diferença. Talvez se propor a olhar para as coisas de uma maneira mais otimista. E eu já falei isso aqui, acho que alguma vez. Eu aprendi recentemente que o otimismo não é achar que tudo vai dar certo. O otimismo é saber que as coisas são passageiras. E pessimismo é achar que as coisas são permanentes. Então, assim, quando você vê uma pessoa otimista, ela não quer dizer que ela só olha e acha assim, tudo vai dar certo, mas ela olha, isso aqui vai passar. Pode ser bom, pode ser ruim, vai passar. Então é uma nuvem, ela vai passar. Chover, vai chover, mas vai passar. Então isso dá um certo alento, né? Uma calma no coração. O que você acha de metas? Eu gosto muito de pôr metas. O problema é conquistar elas, seguir elas. Sim. Eu coloquei metas para o ano 2024, eu conquistei 40% das metas que eu coloquei. Isso te frustrou? Então, não. Não. Porque eu entendi por que eu não conquistei elas. Por quê? Porque eu analisei, falei, cara, por que eu não consegui? Ok, não consegui por isso, isso, aquilo. Okay, Tá. Você foi vendo uma por uma. eu entendi.
Aí o que eu vou fazer? Vou tentar ou corrigir as metas ou Ou corrigir mudar a a meta. metodologia. Ou mudar a meta também, né? Então- Às vezes é válido. Então eu queria ter lido, é muito pouco, mas eu queria ter lido 3 livros. Li um, Uhum. mas na real eu estive lendo muita coisa de outras coisas que não foram um livro, Você absorveu o conhecimento de outros de outras fontes. Aí eu falei, ok, então meu ano não foi um desperdício intelectual. Olha só que Eu importante. li artigos, eu escutei podcasts. De fato, esse podcast que estou te falando é de empreendedorismo. Uhum. Tá? Eu estou aprendendo a ser empresário. Uhum. Vai arrasar, já tá arrasando. Eu preciso aprender um mundo que não é meu. Uhum. Mas eu tenho 45 anos, será que eu vou aprender mesmo? Ué, se eu não tentar. Eu acho que essa postura de aprendizado, ela é tão positiva, ela é tão boa e ela é tão assim aliviadora, porque quando a gente assume uma postura de que eu preciso saber tudo, eu sei de tudo, vou empreender, então eu tenho que saber tudo de empreendedorismo, e cria essa postura assim, isso além de te colocar uma soberba, te sobrecarrega, né? Tira a graça, tira a alegria de você aprender, porque o aprendiz de verdade, ele vai aprendendo e vai vendo que ele não sabe muita coisa, mas fica feliz com aquilo que ele consegue aprender. Então, acho que essa cultura de aprendizado ela é excelente para todo mundo que está assistindo e quer começar esse ano bem. Coloque-se numa posição de aprendiz diante da vida. Você não precisa saber tudo, não precisa começar o ano com todas as respostas. Quem tem todas as respostas é Deus. E não tem como começar. E é bom não saber todas as respostas. É, gente. Porque se a gente soubesse todas as respostas, Já é. a gente não dependeria de ninguém. E aí a nossa fé em Deus seria nula. Não precisaria. Por que eu precisaria ser? A gente seria insuportável, essa é a verdade. Orgulhoso, egocêntrico. Né? Eu acho que essa questão de fazer metas é algo que vale a pena, que é legal de fazer, mas você tem que estar com o pé no chão, né? E ver assim, por que eu quero essa meta aqui? Então, por exemplo, quero ler 3 livros. Por quê? Porque eu quero adquirir conhecimento. Aí chega no final você percebe assim, eu não consegui adquirir tanto conhecimento, ou eu consegui? Consegui, mas eu li os livros? Não. Mas eu adquiri de outras formas, através da audição, eu ouvi muita coisa, eu interagi com muitas pessoas, a gente aprende muito com a socialização, né? Ainda mais na psiquiatria, que isso é tão importante. Então você consegue atingir uma meta de uma outra maneira. Provavelmente foi isso que aconteceu com você. O ponto da meta, também é interessante colocar metas que a gente sonha em ter, mas não pode ser as únicas. A gente tem que sonhar coisas legais. Por que eu não volto a falar? É muito importante apontar alto. Que se eu não conseguir, abaixei só um pouquinho, continuo lá em cima. Uhum. Então, as metas são importantes, fundamentais. Aí eu tenho que fazer um equilíbrio entre as metas. Vou colocar metas simples, que eu possa conquistar e não me frustrar com isso. E vou colocar metas que eu tenho que me esforçar, suar a camisa, fazer acontecer, até conquistar aquilo. É super importante. A partir daí, eu só gerenciei. Ok, beleza. Às vezes, eu não consigo conquistar a meta em si, mas eu já trilhei uma boa quantidade de caminho até chegar lá. Por aí não consigo esse ano, mas o ano que vem eu consigo. Porque já percorri muito aquela estrada para conseguir chegar lá. Não finalizei a casa, mas já tem teto, tem parede, tem tudo. Tipo isso, né? É isso mesmo, já comprei o terreno, já estou pagando os impostos, já levantei as paredes, certo? Uhum. E aí eu vou fazendo. Ou por aí nem consegui levantar uma parede, mas já comprei o terreno, já comprei o planejamento, o plano da casa, Sabe? a planta. Uma coisa que eu acho muito interessante é você fazer as suas metas e levar para alguém que você confia e ama. Olha só as metas que eu coloquei. Isso. Porque quem te ama de verdade, quem convive com você, vai falar assim: você vai fazer exercício 7 dias por semana, você não faz nenhuma, vamos abaixar essa meta, colocar 2 vezes por semana, por exemplo? Ah, mas não é o ideal, mas é o que você consegue por enquanto. Vou fazer exercício 2 vezes. Então, ter assim, um referencial, ter alguém que você ama para poder conversar sobre essas metas, acho que é uma coisa que vale bastante a pena. Até perguntar, fulano,
Tem alguma meta que você acha que seria importante para mim nesse ano que está começando? Interessante. Alguma coisa na minha postura que você acha que eu posso melhorar? E fazer isso com humildade, né? Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Tem outra coisa das metas que é bem importante. E aí volto à questão espiritual. As minhas metas têm um efeito transcendental? Que é o que você perguntou. Por que eu quero aquela meta? Então, a gente vai colocar, beleza, eu quero pagar os impostos. Beleza, fantástico. Eu quero sair de férias. Muito bem. Mas as minhas metas têm algum propósito transcendental? Algumas podem ter, outras não. A gente não tem que espiritualizar tudo, tá? Mas se não espiritualizar no mínimo alguma parte, não vai dar certo. A gente tem que... O ser humano é espiritual, não adianta, tá? Nos últimos congressos de psiquiatria a nível mundial, tem espaço para espiritualidade e saúde mental, em todos os congressos. Não é coisa só de crente, né? Não é. Não é. Tá? De fato, o cristianismo é o menos exposto nessas palestras. Tem muito hinduísmo, muito politeísmo, se trabalha muito a espiritualidade como um todo, muito judaísmo, tá? Mas o cristianismo é meio que barrado, tá? É o óbvio, entre aspas, mas não é. Então, a gente vê quanto que o ser humano é espiritual, independente da crença religiosa que tenha, tá? Então, a gente entender isso é fundamental. E colocar isso na prática do nosso dia a dia é saúde mental. A gente fica mais saudável se a gente tem essa proposta de ter, no mínimo, em alguma porcentagem das nossas metas, espiritualidade e transcendência. A partir daí eu começo a criar uma nova perspectiva de coisa. Excelente. Você tem assim alguma sugestão de como exercer essa espiritualidade na prática? Porque a pessoa, vamos supor que tem alguém que está aqui ouvindo a gente ou assistindo e fala assim, legal, me convenci, não tenho uma religião, quero colocar aqui espiritualidade e transcendência nas minhas metas ou na minha forma de viver esse ano de 2025. Por onde eu começo? O que eu posso fazer? O mais simples de ser espiritual é um posicionamento muito simples. Eu tenho que começar a pensar no outro. Se eu não pensar no outro ser humano, olha o que eu estou falando, não estou falando de Deus, tá? Estou falando de outra vida, de outro ser humano. Se eu começar a olhar para mim de maneira egoísta, eu trago qualquer experiência espiritual. Qualquer experiência transcendental tem que vincular alguém. Outra pessoa, né? Tem que vincular com alguém. Se é só o autoconhecimento, isso não é uma questão espiritual coerente. Perfeito. Tá? Tem que vincular alguém. Se vincula alguém, aquilo toma transcendência. Se é só para eu entender, vira terapia, mas não vira transcendência. Por exemplo, às vezes você tem alguém aí que você guarda rancor, né, que tem mágoa, que faz muito tempo que não se fala por alguma intriga que teve, alguma briga. Será que não chegou o ano de pedir perdão, de, quem sabe, reconciliar? Não necessariamente voltar até aquele relacionamento, né, mas deixar as coisas claras, pedir perdão. Acho que o perdão é uma das maneiras mais assertivas mesmo da gente exercer essa espiritualidade, né? Mas eu diria também que uma das coisas que é uma sugestão pessoal mesmo que você faça é leia a Bíblia. Mesmo que você não seja cristão, leia a Bíblia, conheça quem foi Jesus, por que se fala tanto dele, o que ele fez. Leia os evangelhos, leia sobre o relato da criação, por que o cristão se comporta como ele se comporta. Ainda que seja para nível cultural de conhecimento, né, vai ser importante para você. E quem sabe nessa leitura você também não encontra um propósito, um sentido. Tem uma coisa, eu me lembro quando estava na faculdade, a gente estudava uma matéria que chamava Religiões Comparadas. A gente estudava vários tipos de religiões e a gente comparava elas. Quais eram as crenças, quais são as dificuldades, essas coisas que cada uma tinha. Essa matéria foi muito importante para mim porque eu entendi a coerência e a incoerência das diferentes religiões. Quando eu investigo, quando eu entendo, quando eu pesquiso, eu vejo o que cada um pensa, eu tenho um panorama mais coerente e racional. O que eu vejo que muitas religiões estão fazendo? Estão indo muito para o emocional.
Então é uma música incrível que aí você te mexe com você. Os sentidos, né? Vai muito pro emocional, muito pro sentimental, tá? E quando uma pessoa vira emotiva, ela engata em qualquer lugar. Fica vulnerável, ela né? vai, tá? Quando a gente começa a fazer isso de maneira racional, a gente começa a enxergar melhor as coisas. Eu sou cristão e eu sou adventista porque eu raciocinei muitas coisas. Tá? Então, a minha visão sobre a religião não é tão emocional. Isso também tem muito a ver com o argentino. O argentino é mais friozinho, tá? Então, isso vai mais para o lado racional. Entender o porquê eu estou acreditando é super importante. Só que tem um problema. Muitas vezes, quando a gente busca essa questão religiosa da maneira emocional, eu busco aquilo com que eu me sinto bem. Então, eu gosto da religião que não me enche tantas paciência. Que se adapta muito bem ao meu bolso, ao meu sentimento. Então, eu acabo sendo irracional. Por quê? Porque eu só não quero que me incomode. Não me exija, né? Deixa quieto, deixa eu acreditar no que eu quero, do jeito que eu quero. E a realidade é que o ser humano, em todas as áreas da sua vida, precisa de limites. Na vida espiritual também não é diferente. Sim. Então, a gente entender o limite das coisas e por que é assim, por que é assado, é super importante. E essa pesquisa espiritual, religiosa, tem a ver com experiências. Deus criou, na minha visão, as emoções. Tá? Do ponto de vista que Deus criou o ser humano, eu entendo que Ele criou as emoções. Beleza. Então, elas não são erradas. Só que elas, no local errado, são motoristas errados do nosso ônibus, da nossa vida. Tá? Então, nesse sentido, eu tenho que ter muito cuidado. Por que eu estou acreditando no que eu estou acreditando? Será que eu estou ajeitando a minha vida espiritual ao que eu quero? Isso vai trazer perda da saúde mental. Exatamente. Isso vai alterar a minha saúde mental. Por quê? Porque quando eu não respeito os limites da saúde mental, da espiritualidade, eu começo a eliminar limites saudáveis para a minha saúde mental. Isso é muito complexo. Começa a entrar a doença, né? E aí começa a ficar doente. Pra mim, assim, pessoalmente, uma das coisas que mais faz diferença na espiritualidade é o controle dos sintomas de ansiedade, por exemplo. Eu naturalmente tenho uma tendência a ser mais ansiosa, mesmo mais agitada, mais acelerada. E assim, poucas coisas conseguem tirar a minha ansiedade. Dentre essas coisas é quando eu coloco mesmo nas mãos de Deus. Eu falo assim, Senhor, não dá pra mim. Eu não sei o que vai acontecer, tá me dando nervoso, mas o Senhor está no controle. E aí isso me acalma. Ok, esse é um ponto interessante. A ansiedade e controle. A pessoa ansiosa tem a sensação de que precisa estar no controle para não surtar. Deixa comigo, por favor. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço, tá? Essa necessidade de controle para qualquer pessoa ansiosa, independente da religiosidade ou não, é muito complexa. Por quê? Porque rapidamente entende que não tem controle de nada. Eu tenho sim. Você não tem nada. Você não tem. Então isso faz a manutenção e perpetua a ansiedade da pessoa. Porque não tem como se acalmar. Por quê? Porque não tem controle real da situação. Exatamente. Tá? Você pode se auto-enganar e achar, não, calma aí, eu tenho controle sim. Você não tem. Mas é um band-aid, não uma hemorragia, né? Isso. Então, confiar em Deus e depositar o controle da situação na mão de alguém que você não vê é um passo terapêutico muito complexo. Muito complexo. É muito complexo. É de uma profundidade absurda, né? Claro, porque você está indo completamente oposto ao que você realmente entende que vai tirar a tua ansiedade. Mas sem saber, você está incorporando mais essa ansiedade por isso exatamente. Ou seja, eu acredito que se eu estiver no controle, a minha ansiedade vai embora. Mentira!
Porque a necessidade de controle aumenta a ansiedade. Por quê? Você não tem controle. Agora, depositar o controle em outra mão requer de uma inteligência emocional muito forte. Então, é um processo de inteligência emocional para você decidir, isso aqui não é comigo, isso aqui é com Deus. E a partir daí, você entende que a tua postura com isso é muito diferente. Ele vai controlar e está tudo bem. Só que isso requer duas coisas muito fortes: entrega e confiança. A entrega tem a ver com a confiança, e a confiança com a entrega. Ela se retroalimenta. Tá? Por que eu vou entregar? Porque eu confio. E por que eu confio? Porque eu sei que ele não erra. Aí eu entendo o verso bíblico que fala: o justo pela fé viverá. Por quê? Porque quando eu estou muito ansioso, eu não consigo respirar, eu não consigo dormir, eu não consigo viver. E aí você vê a associação absurda de transtornos de ansiedade com transtornos depressivos. Sim. Porque, se eu não consigo controlar, a minha vida não me segue. Eu não sirvo para nada, eu não dou conta de nada, por que eu estou vivendo? Puf, depressão. E que fique muito claro que a gente não está dizendo assim, que se você tem muita ansiedade ou se você está deprimido, que é porque você não está confiando em Deus, né? Muito pelo contrário. A gente está dizendo aqui que a confiança em Deus, ela nos ajuda a lidar melhor com essas questões. São questões muitas vezes orgânicas, mas muitas vezes elas não são orgânicas, elas são filosóficas. São problemas na estrutura do pensamento, né? De como você enxerga o mundo. E a forma como você enxerga o mundo vai determinar tudo. Como você vai lidar com esse ano? As coisas vão acontecer, como é que você quer fazer? Você quer ter uma postura de vítima? Você quer ter uma postura de nada dá certo pra mim? Ou você vai olhar pra si e vai dizer assim, eu não tenho controle, mas talvez eu tenha um Deus que cuida de mim, Ele sabe o que vai estar acontecendo comigo, vai me dar forças. Eu acho isso importantíssimo falar. E eu acho assim também que a gente precisa falar abertamente sobre a espiritualidade e falar sobre as nossas crenças, enquanto a gente pode falar, né? Porque tem muita gente que precisa disso e quer ouvir, que está falando assim, gente, me fale sobre isso porque eu quero saber. Então, assim, nós somos dois médicos que estudamos loucamente, né, a vida toda, continuamos estudando, e a gente chega nas mesmas conclusões, que temos um Deus que cuida da gente, né? O que mais, assim, para projetar um ano, você acha importante? A gente falou das metas, que é importante ter metas, a espiritualidade está dentro das metas. Tem alguma coisa, algum elemento que você acha que tem que estar dentro dessas metas? Ok, tem uma coisa super importante, e voltamos ao ponto número 1, se iludir. A gente tem que entender que coisas ruins vão acontecer. A gente tem que incorporar isso. O problema não é que a gente vai errar no próximo ano ou que vão ter coisas erradas que a gente vai sofrer. A gente não pode eliminar o sofrimento do nosso planejamento anual. Tá? A gente tem que incorporar o sofrimento. Masoquista, negativo, pessimista. Não tem a ver com isso. Tá? Tem a ver com entender, voltando ao ponto de eu estou entrando no mundo empresarial, uma das coisas que um grande empresário me falou assim, a gente tem que entender e visar, entender no futuro quais vão ser os gargalos que a gente pode ter. Certo. Aonde a coisa vai travar. Conseguir se antecipar um pouco, né? Isso, e se preparar para o gargalo. Certo. Tanto se eu me preparo para o gargalo não me derruba. Certo? Então, entender o que vai acontecer no ano não é novela mexicana, gente. Não é dorama. Com trilha sonora por trás. Não é dorama. Não é dorama. A vida é ruim. Isso não é ser pessimista, isso é ser coerente. É tá? realista, né? Realista. Então, beleza, vai ter gargalos? Vai. Eu vou me preparar para eles. E se tem algum gargalo que eu não souber, eu estou pronto, emocional, física, socialmente, para enfrentar o que vier. Isso é importantíssimo. Tá? Estava vendo uma entrevista que estavam fazendo para um jogador de basquete da NBA. Tá? E ele falava assim, um periodista perguntou para ele, é frustrante ter perdido a final?
E o jogador ficou muito bravo. Cara, me faz uma pergunta inteligente, não fala isso. Aí ele mencionou Michael Jordan. Tá? Michael Jordan, na sua carreira, tentou muitos arremessos e só acertou uma quantidade. Isso significa que ele fracassou na vida. Ele jogou muitos campeonatos, mas ele ganhou 5. Isso significa que ele fracassou na vida. O cara é o melhor jogador da história da NBA. Tudo bem, a gente pode concordar com que tem outros possíveis, mas não é o momento. Não tem. Tá? Tem não, é isso aí mesmo. Então, o ponto é o seguinte: se você se prepara para perder, você está se preparando para ganhar. Olha só. Se você se prepara para perder, você se prepara para ganhar. Perfeito. O ponto é quem não se prepara para perder, que só se prepara para ganhar. O iludido, né? Aí a frustração é uma máquina de fazer depressivos. Não deu certo, não tem problema. A gente levanta a cabeça e vamos embora. Está se acontecendo. Entendi o que eu tenho que melhorar e eu uso o erro como uma grande escola da vida. Perfeito. Certo? Então, o erro é um capacitador, não é um destruidor. Igual o Fleming, né? Fleming vai lá e olha nas culturas de bactéria, que um fungo foi lá, caiu, criou ali uma cultura de fungo e em torno desse fungo não tinha bactéria. Ele podia pegar aquilo ali e falar assim, deu errado, tem mofo. Deu mofo no meu experimento, vou jogar fora esse negócio. Mas ele olha e fala assim, opa, olha aqui, não cresceu bactéria. O que esse negócio faz que mata a bactéria? Que a gente consegue inventar um antibiótico assim. Por paciência, por observação. São coisas que eu acho que são raras hoje em dia. Por causa da nossa ansiedade, a gente não observa. E a gente não tem essa clareza das coisas que vão acontecendo com a gente. Então, olhar para o nosso erro com carinho, como o Fleming olhou lá, e dizer, tem coisa boa saindo daqui. E geralmente tem, né? No mundo acadêmico isso acontece. Muitos se frustram porque a hipótese dele não foi confirmada. Mas no mundo acadêmico a investigação não tem hipótese. O não é resposta também. O não é uma resposta fenomenal. Cara, olha o número diferente que apareceu. Eu achei que para um lado e não confirmei a minha hipótese, mas eu enxerguei outra coisa. Então isso confirma outras hipóteses. Opa! Então a gente cresce no não e a gente cresce no sim. Perfeito. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, que é a história de José. Tá? Que tem muito disso. Eu vou resumir por cima, a gente pode ficar a noite inteira conversando aqui. José era um mimadinho de casa. Ele tinha tudo. Ele era um mimado. Na época, ser escravo era pior que morrer. E no momento que estava tudo indo para acontecer, tinha sonhado que ia ser o líder da casa. Estava tudo bonitinho, o pai estava amando ele, estava tudo de 10. Ele vai e é jogado numa fossa e depois vendido como escravo. Ele faz a primeira faculdade dele na casa de Potifar. Ele aprende a administração. E ele aprende a administrar uma casa grande. E na casa ele é testado para ver se ele é um bom administrador. Porque a esposa de Potifar tenta ele. Daí, quando estava tudo dando certo de novo, e vai para a cadeia. Aconteceu uma coisa absurda. Não faz sentido nenhum você ter um presidiário que tome controle de um presídio. É incoerente desde qualquer ponto de vista. Então, o cara que cuidava do presídio, ele deixou tudo na mão de um presidiário. E o mais interessante é que os presidiários respeitavam José, ao ponto de confessar coisas para ele. E aí ele faz a segunda faculdade, diplomacia. Primeiro
uma administração de empresas. Segundo, ele faz diplomacia. E ele aprende diplomacia com o pior da sociedade do Egito. Olha o assunto. Aí acontece a terceira coisa mais absurda que pode existir no planeta Terra. Ele conta o resultado, a interpretação de um sonho para duas pessoas. Ele interpreta 2 sonhos. E ele interpreta e horas depois isso acontece. Só que o cara que é libertado pela interpretação desse sonho esquece de José. Cara, isso é absurdo. É um absurdo, eu lembro e fico revoltada. Isso é absurdo. E ele esquece por 2 anos. Isso é uma loucura. Calma aí. O copeiro que trabalhava com você acabou de morrer depois de que um presidiário falou o que ia acontecer. Você voltou para o palácio depois de um presidiário falar o que ia acontecer e você esquece do cara. É um absurdo. E aí ele aprende a terceira faculdade dele, que é a mais interessante. Os tempos não são meus. Os tempos são de Deus. Então ele aprende administração, ele aprende diplomacia e ele aprende a respeitar os tempos de Deus. 2 anos depois, Deus fala, é agora. E depois ele utiliza tudo ao mesmo tempo. Ele vira o segundo no comando do governo do Egito. Então ele tem que ser diplomático. Ele tem que administrar 7 anos para aguentar outros 7. Ele tem que respeitar os tempos de Deus. É impressionante. Então ele usa a administração, ele usa a diplomacia e ele usa a questão dos tempos. Aí vem a gente e diz assim, 2025 vai ser meu ano, vai ser maravilhoso, eu vou fazer isso, e vai, e vou acabar o mestrado, que não acaba nunca, e vou concluir isso, vou fazer aquilo, Mas talvez não é a hora da gente dar uns passos para trás e dizer assim, eu gostaria disso, mas seja feita a sua vontade. Porque é a melhor. Não sei se o ponto é dar uns passos para trás, Vivi. É o quê? Eu acho que é encarar diferente. Encarar diferente. Eu acho que a prioridade não tem que ser frear. Às vezes nem é frear, às vezes é acelerar. Ah, entendi. Tá? Não Não é reduzir a... Por aí não é nem reduzir. Por aí é reestruturar. Por aí é frear, tá? Eu falo, não, chega. Eu estava em Buenos Aires fazendo plantão e eu fazia 3 plantões. Fazia 24 horas e 2 noites. Comecei a ficar irritado. Perdi a paciência com o paciente. Falei, opa, tem alguma coisa estranha. Eu falei, o que está acontecendo na minha vida? Não estou dormindo. Chiquitito, tem que dormir. Aí fiz um Medicatens lá e consegui dormir mais. Perfeito. Deixei de reduzir uma noite, coloquei num dia, consegui arrumar, então só não dormia 2 noites. Aí deu uma aliviada. Que é aprender a falar, ok, o que eu estou fazendo e como estou fazendo. Está me alterando, está transtornando a minha saúde mental ou estou crescendo? Tá? Tem vezes que a gente precisa fazer acontecer. É um momento, você sobe no trem, em algum momento vai dar certo. Mas sempre a gente tem que medir os custos. Sempre. Porque se você levanta o pé do acelerador sem saber o que você está fazendo, você vai desacelerar errado. Se você acelera demais sem saber o que você está fazendo, você vai bater. Você vai queimar o motor. Então sempre a gente tem que estar avaliando constantemente o que a gente está fazendo. E os erros nos educam. Se você aproveita o erro para a educação, você vai crescer muito mais rápido. Agora, se você foge da possibilidade do erro, que é o famoso medo a errar, não vou tentar não, porque estou muito medo de errar. Esse ano eu não quero deixa a vida continuar do jeito que está, não vou arriscar. E muitas vezes serve deixar as coisas como estão, tá?
mas será que é o que você precisa? Então a avaliação é importante. Não será que você precisa acelerar? Então vamos acelerar. Aqui tem um ponto que eu acho assim, vital a gente falar nesse nosso podcast, que é o seguinte: a gente está numa cultura de propostas muito aceleradoras. Você tem que estar presente no digital, você tem que ler muito, você tem que ser bonito, você tem que estar fitness, você tem que você tem que para ser feliz. Sem isso você não é feliz. E a gente compra, tá? A gente compra isso aí, mesmo que seja de maneira inconsciente, mas a gente compra essas propostas de felicidade e a gente condiciona o nosso estado de humor, nosso espírito a isso. Então, assim, se eu não conseguir fazer tudo aquilo que eu me propus, eu não vou ficar feliz. Porque eu não estou sendo, assim, a minha melhor versão. Eu tenho um pouco de birra dessa coisa de minha melhor versão. Porque eu vejo as pessoas usando isso na internet, mas eu vejo num contexto em que elas acabam até se machucando para poder ir atrás dessa melhor versão. Mas quem falou que a sua melhor versão é assim? Ou é acelerada? Ou é aparecida? Ou é, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar também assim, qual é o estilo de vida que eu quero viver? Será que eu quero viver desacelerada? Será que eu quero realmente estar presente nas redes sociais? Eu posso me ausentar das redes sociais. Ou eu posso diminuir o meu uso, né? Então, são reflexões que acho que a gente precisa fazer para ter as atitudes de acordo com o que a gente acredita mesmo. Porque senão a gente vai levando, e as metas que a gente faz são metas que vieram de fora. Vem de outras pessoas, vem de outras criaturas, não vem de mim. Então isso eu acho importante porque as metas têm que vir de você, a partir de você e das suas crenças. Né? Ao mesmo tempo, vamos buscar um equilíbrio nisso aí. Ao mesmo tempo, vamos lá, fazer tudo que as pessoas falam ou que a sociedade impõe não é interessante. Certo. Fazer somente o que eu acho também não é interessante. Certo. Porque eu tenho uma visão muito parcial das coisas. Sim. Então, me rodear de pessoas que estão indo para um ponto que eu gostaria de atingir é muito inteligente. Então, esse é um critério forte. Hoje tem empresas que vendem networking sem vender networking. Como assim? Opa! Elas vendem outra coisa. Por exemplo, é uma leitura própria, a G4. A G4 é uma empresa de educação para empreendedorismo. Tá? Ela vende networking, mas o que ela vende é educação. Essa é a proposta. Só que na proposta educativa, você conhece pessoas que estão na mesma que você e começa a interagir juntas. Tá? Então, a gente entender que a vida tem muito mais além do que eu estou vendo é interessante. Então, por exemplo, na G4, fazendo propaganda, não estou fazendo propaganda, fazendo uma análise crítica do que eles fazem, você tem várias categorias. Tem empresários de certo monto, outros maiores, outros maiores, outros maiores. O que está aqui embaixo, que pagou X dinheiro para estar numa primeira turma, está olhando a turma que segue. Inspiração, né? Então, cara, como eles chegaram a faturar tantos milhões por mês, por ano? Tá? Então eu quero ficar do lado deles, ver o que eu conquisto, o que eu absorvo para poder chegar lá. Isso é crescimento, né? Crescimento. Então a gente tem que buscar um equilíbrio entre essas duas coisas. Uhum. Não vou seguir o que todo mundo fala, porque não sei se todo mundo fala o que é coerente para a minha vida. Mas eu posso analisar de maneira crítica e buscar parâmetros onde eu possa crescer. Perfeito. E não vou fazer só o que eu penso, porque eu posso ser imaturo naquilo. Incompleto, né? Certo? Mas se eu vou entender, calma, eu tenho que analisar como está vindo minha vida. Não vou achar que eu tenho que ser um Rockefeller da vida de novo, um Elon Musk da vida, mas eu posso ter uma vida melhor do que eu estou tendo com um critério coerente. Então, esse equilíbrio entre os dois extremos é muito importante. Me associar com pessoas que me contagiam para ser mais e, ao mesmo tempo, ter o equilíbrio e falar, calma, hoje não é momento, vou respeitar meu corpo, vou respeitar o tempo da minha vida, mas não vou deixar de sonhar. É essa calma que eu estou dizendo, de você olhar para si e falar assim, não é o momento agora, eu não preciso disso agora, eu não preciso disso eu não preciso disso nunca. Você gostaria de falar as suas palavras finais sobre esse assunto? Nem parece, né? Já passou o tempo.
sobre esse assunto, assim, o que você deixaria para quem está assistindo, para quem está ouvindo, sobre como projetar um 2025 com saúde mental? Ok, o mais importante, a palavra essencial é a busca do equilíbrio. E a busca do equilíbrio não é um momento espiritual. A busca do equilíbrio é um momento crítico, um momento de entendimento coerente do que eu quero e como quero aquilo. É um momento de espiritualidade, onde eu decido que aquilo que eu estou querendo seja transcendente. E eu vou de maneira racional e também emotiva, mas a combinação perfeita das duas coisas para entender para onde eu estou indo e por que eu estou indo para lá. Perfeito. Tá? E é fundamental o entendimento do quanto isso que eu estou querendo me iludir não está influenciando a minha vida, tá? O meu corpo, o meu dia a dia. Tá? Então, se eu vou morrer correndo atrás de um sonho que não faz sentido morrer. Não faz sentido correr atrás daquele sonho. Perfeito. O sonho do 2025 tem que ser para crescimento. Isso significa que vai ter momentos ruins, momentos bons, e eu vou ter que querer crescer com tudo. E aí é um querer. Se eu não quero crescer com as experiências, eu não vou. Então, querer fazer propositalmente uma avaliação correta das coisas que eu estou vivendo vai me levar a crescer. Muito, disparado. Certo? Então, beleza. Aconteceu isso, aquilo no ano 2024. Como posso melhorar isso aí? Ok, gostei disso aqui, aquilo outro. Ok, como posso manter isso aí e fortalecer isso aí? E se o barco mudar? E se a nuvem aparecer? E se eu abrir a janela como as duas crianças da historinha, né? E ver nuvens? E se chover todas as minhas férias? Não tiver um dia de sol? Eu posso falar, cara, o bom é que não fique vermelho. Eu curti. E não fiquei queimado. Descansei. Certo? Então, buscar o lado positivo e de crescimento em tudo sempre vai me levar lá em cima. Isso não é uma proposta de ingenuidade, sabe? De você ser poliano no jogo do contente, mas é você propositalmente ter um olhar mais otimista para as coisas. Inteligente. Nem sequer é otimista. Não é nem otimista, nem pessimista. É inteligente. Gostei. Eu quero muito te agradecer por ter separado o seu tempo. Eu sei que o seu tempo está assim, disputadíssimo, e tá mesmo. Tô te acompanhando aí nas redes sociais, as coisas que você tem feito, né? E Deus te abençoe muito, continue te abençoando. Todos nós. Te dê saúde para você ter forças para continuar, né? Tem 4 filhotes, né? 3 filhotes, já é bastante, já tá bom. Quer dizer, eu não sei. 3 filhos, 3 cachorras e alguns peixes. Eu não sei se você tá com a fábrica aberta ainda, se vai ter mais filhos, mas Deus abençoe esses filhotes também, sua esposa. E obrigado por ter vindo aqui hoje comigo. Obrigado, Vivi. Foi um privilégio estar com vocês. E tomara que o argentino caia na bênção do olhar de vocês. Fala a sua rede social para quem quiser te seguir. DR Pablo Canales, tá? No Instagram é o que mais movimento. E Glia Mind, Glia MIND, _BR, são as duas redes que você pode seguir a gente. Eu vou deixar anotadinho aqui para vocês vão poderem conferir. Não se esqueça de curtir esse podcast, de comentar e compartilhar. Lembrando que compartilhar é a parte mais importante, porque tem outras pessoas que precisam ouvir o que a gente está falando aqui. O podcast tem esse formato mais descontraído, a gente falou por vários minutos, mas tem um conteúdo muito importante que vai ser bem assim, diferenciado para quem quer começar o ano com o pé Pra frente. Não é nem pé direito, né? O pé pra frente. É isso, meus queridos. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Um beijo e tchau.